Falar sobre sexo aqui na Coreia é um assunto muito delicado e normalmente é um tabu, assim. Tá melhorando porque o país está se abrindo para o Ocidente, só que continua sendo um assunto bem delicado. Então, o que a gente vai estar falando aqui é baseado em pesquisa que a gente fez e experiências de amigos, enfim, coisas que a gente vê acontecendo aqui no país. Bom, como a gente falou no vídeo de relacionamento, tem um link aqui, os coreanos não se beijam na rua, não tem demonstrações de afeto muito calorosas. Aqui ainda existe, embora cada vez menos, aquele negócio de que as pessoas esperam que as pessoas sejam virgens antes de se casar. Principalmente as mulheres. A maioria dos coreanos espera que a mulher seja virgem quando eles se casem, apesar de a maioria dos coreanos fazerem sexo antes do casamento. Então, os coreanos mais velhos, eles costumam recriminar bastante qualquer coisa que dê a entender que alguém fez sexo, porque é errado você casar tendo feito sexo antes. As pessoas não costumam falar muito sobre, elas costumam não dar a entender que elas não são mais virgens. E isso acaba sendo um dos principais problemas das questões sexuais aqui na Coreia. A falta de diálogo sobre o assunto. E essa falta de falar sobre o sexo traz um monte de problema. Por exemplo, eles até falam sobre sexo nas escolas. Existem aulas de educação sexual, só que elas existem com muitas metáforas. É diferente quando a gente aprende no colégio, nas aulas de biologia, sobre reprodução e tal. Aqui as aulas de educação sexual são muito mais metáforas e nunca falam diretamente sobre o assunto. Isso então cria uma falta de informação que traz inúmeros problemas mais pra frente. Que pensa, você tá tendo uma aula que alguém tá te ensinando a como colocar um preservativo e a pessoa não te mostra um preservativo e não fala o que é um preservativo e não fala o que é um pênis e enfim, fica um negócio bem vago. Então existe uma pesquisa que foi feita na Yonsei University que 85% dos alunos aqui na Coreia falam que essas aulas de educação sexual são bem insatisfatórias. Então tem uma falta de informação muito grande. O pessoal não sabe quão importante é fazer sexo com proteção. O pessoal não sabe as consequências que algumas coisas podem gerar. E aí fica todo mundo meio desinformado e tendo que aprender na prática. Ou com pornografia. Que, né, aprender sobre sexo em pornografia não é aprender sobre sexo, né? Essa falta de conhecimento leva, por exemplo, as mulheres a não usarem métodos contraceptivos. Só 2,5% das mulheres coreanas fazem uso de pílula, tanto da normal quanto do dia seguinte. O uso de camisinha aqui também não é muito difundido. A maioria dos coreanos homens, eles simplesmente não usam camisinha. E mesmo as coreanas que fazem uso de pílula não sabem exatamente como que você tem que tomar, porque não tem um acompanhamento médico para isso e ninguém ensinou elas a tomarem. Então, tomar pílula sem tomar direito também não resolve muita coisa, né? Então, tira, da sua cabeça o papo de que, a Coreia tá um lugar tão seguro, com uma educação tão boa, tal. Cara, nessa questão sexual tem DST, tem prostituição, tem vários problemas, assim como no Brasil. Um desses problemas é com relação ao aborto. O aborto aqui também é ilegal, que nem no Brasil, a não ser para casos extremos de risco de vida da mãe, de estupro. Por essa falta de conhecimento e por não usarem métodos contraceptivos, o número de gravidezes indesejadas é muito grande. Então, mesmo que o aborto seja legal, o número de abortos é muito alto. Existe um levantamento que diz que são cerca de 440 mil nascimentos por ano para 340 mil abortos por ano. Então, isso é um número assim absurdo. Cara, tem muito aborto. É quase a mesma quantidade de nascimento de aborto aqui no país. Outra coisa que também gera muita polêmica aqui na Coreia do Sul é que pornografia na internet é bloqueada. E sério, quando a gente fala bloqueado é porque é bloqueado mesmo. Bloqueado. Até se você tá vindo aqui pra Coreia, você fala, não, mas eu faço uso daquele site brasileiro lá tal, Não. Não, o site brasileiro não abre. Não. Se você abre assim, aí você só vê essa tela assim.
Vou botar. Qualquer site que você entrar tem esse aviso do governo coreano falando que a pornografia não é legal no país. É importante falar que assistir pornografia não é crime, mas você postar pornografia é crime aqui. É claro que ela é bloqueada na internet e é a internet, e como a internet faz, existem meios de se burlar isso, mas é ilegal. E tanta gente burla isso, como o consumo de pornografia aqui é muito grande. Foi inclusive por isso que o governo coreano resolveu proibir a pornografia na internet, porque o consumo aqui é muito alto. Tem uma pesquisa de 2006 que mostra o ranking de quanto um homem adulto, médio, costuma gastar com pornografia. O primeiro lugar disparado é a Coreia. Um homem coreano gasta em média $520 com pornografia. O dólar tá alto, imagina só você gastar R$2.000 com pornô. O segundo lugar nesse ranking é o Japão. Um homem japonês gasta $150. Então a Coreia tá um pouquinho na frente desse ranking aí. Só um pouquinho. Então pornografia rola sim, só que é legal. Sim. Mesmo com todos esses problemas, e tem muitos, os coreanos transam. Os coreanos são humanos como todos nós e transam. A Coreia, ainda mais agora que a nossa geração é um pouco mais liberal sim, só que aqui na Coreia tem um negócio de que os jovens, eles são muito reprimidos até eles entrarem na faculdade. Eles estudam muito no colegial, às vezes em salas separadas por sexo, então eles não têm contato com o sexo oposto. Os coreanos, quando passam na faculdade, ou vão morar em dormitório de faculdade, que tem muita regra, ou eles moram com os pais. As grandes faculdades são dentro de Seul, são na própria cidade. Então eles continuam morando com os pais e frequentando a faculdade e só vão sair da casa dos pais quando eles se casarem. Sim. E isso faz com que eles não tenham um lugar para fazer sexo com o parceiro ou a parceira deles. Então eles vão buscar outros lugares. E aqui na Coreia tem vários. Muitos lugares. Um deles, por exemplo, é o que todo mundo conhece em qualquer lugar do mundo, o motel. Tem muito motel aqui em Seul. Eles não são escondidos diferente de algumas cidades no Brasil. Lá em São Paulo, por exemplo, ou no interior de São Paulo, os motéis costumam ficar meio na saída da cidade, para ser um negócio mais secretivo e tal. Aqui não. Aqui você vai pra Hongdae, por exemplo, que é um bairro muito frequentado, é um bairro que a vida noturna é bem forte e tem vários motéis e não é escondido, pelo contrário. Tem restaurante, do lado de McDonald's tem motel. Sim. Outro lugar que é muito conhecido aqui na Coreia isso pode ser bem esquisito pra gente porque não tem no Brasil isso. Sim, é o que a gente chama de DVD. O que acontece? Você vai pra lá pra assistir um filme, você aluga um quarto fechado pra você assistir um filme. Então você paga pelo filme. Você paga. É como se você fosse numa locadora alugar um filme e assistir lá num quarto fechado com um sofazão grandão pra 2 pessoas. Ou mais. E você vai lá e é permitido a prática sexual nesses lugares. Então as pessoas não vão lá necessariamente pra ver filme e provavelmente não vão mesmo. Embora não tenha filme pornô para alugar nos DVDs. E esse lugar, ele é muito popular entre os jovens, porque ele é uma alternativa mais barata do que um motel. Você não tá pagando por uma estadia, você tá pagando por um filme. Aí você pega um filme, normalmente as pessoas costumam pegar um filme muito grande. E você vai pagar pelo aluguel do filme e pelo aluguel do quarto. Mas como você não vai passar a noite e tal, e por ser um lugar menor, não tem uma cama, ele tem um sofá, ele é mais barato, então ele é bem frequentado por jovens. Também não é escondido, tá? Em todos os lugares, em todas as ruas, tem uma salinha de DVD. Outro lugar que alguns coreanos costumam usar para fazer sexo são alguns norebans específicos. Alguns norebans permitem que os clientes façam sexo nas salas, mas são bem poucos. São salas maiores, não tem câmera de segurança, a porta tranca, tem sofás maiores e tal, e aí rola. Mas não é muito comum, então se você, novamente, turista, desavisado, que tá vindo pra Coreia, e foi no karaokê e ficou com vontade de transar, talvez não possa. Não vai chegar fazendo assim. Começar a transar em todo karaokê, porque não pode não. A maioria, a grande maioria deles, não pode. Um outro lugar que os coreanos vão pra fazer sexo, e isso é um problema muito sério, são as casas de prostituição. A prostituição na Coreia é enorme e tem números assim assustadores. Bom, prostituição aqui não é legalizada, que nem no Brasil, mas acontece.
Mais da metade dos homens coreanos que afirmam não serem virgens, eles dizem que perderam com prostitutas. Mais da metade, cara. A prostituição é tão proibida aqui, tão, sabe, ilegal, que a prostituição representa 2% do PIB da Coreia. Que é muito dinheiro. Cara, 13 bilhões de dólares por ano Só com prostituição. só de prostituição. 8% das mulheres coreanas em algum momento das suas vidas vão se envolver com prostituição. Isso é praticamente uma mulher a cada 10. Imagina você ter 10 amigas e você saber que uma delas teve que se envolver com prostituição para ganhar dinheiro. Não vamos esquecer que prostituição não é... A pessoa não está fazendo porque quer, né? A pessoa precisa de dinheiro. E agora a mais assustadora de todas as estatísticas, pra mim pelo menos. 1 a cada 5 homens coreanos frequentam um prostíbulo ao menos uma vez por semana. Você sabe o que é? Pra você ter uma ideia melhor do que é isso. Sabe aquela sua banda de K-pop que você gosta muito, que tem 5 membros? Um desses caras vai no prostíbulo uma vez por semana. Todas as semanas. Então é sério, prostituição é um problema bem sério por aqui. Aqui na Coreia não existe um sistema de auxílio pro idoso, pro aposentado. Não tem aposentadoria, não tem sistema público de saúde. Sim, e a Coreia tem uma cultura muito grande de respeito aos mais velhos. Recentemente, isso tem se perdido um pouco e muitas vezes um idoso que precisa do apoio da família, o apoio financeiro, o apoio emocional da família, fica sem nada. Tanto é que aqui na Coreia você vê à noite idosos trabalhando, pegando peso, pegando lixo pra vender, pra ganhar dinheiro. Os idosos aqui fazem trabalhos bem braçais, porque eles não têm dinheiro de aposentadoria e porque naturalmente o idoso fica doente, precisa de um auxílio de saúde melhor e não tem. E aí, metade da população idosa da Coreia é destinada a viver na miséria, por causa dessa falta de auxílio do governo e da família também. Por causa disso, muitas idosas que precisam de dinheiro, precisam se sustentar, elas recorrem à prostituição. Entre 2013 e 2014, aqui na Coreia, o principal bairro de prostituição de idosas tinha cerca de 300 a 400 prostitutas idosas entre os seus 60 e 70 anos de idade. Esse problema é realmente um problema muito sério aqui na Coreia. O governo tomou algumas medidas para tentar evitar, a polícia está indo atrás. O número diminuiu um pouco. Esse mesmo bairro atualmente tem cerca de 200 prostitutas idosas, mas existem outras pelo país. Isso é só um bairro, né, gente? Além das idosas, também existe prostituição de crianças e de adolescentes no país. O governo ele procura meios de tentar diminuir essa prostituição. Segundo declarações de coreanos, há 10 anos atrás, os Red Light Districts, que são os distritos da luz vermelha, que são distritos destinados para a prostituição, eram mais comuns. Eles eram bem fáceis de serem achados, inclusive. Hoje em dia já não é tão mais comum assim, eles são um pouco mais escondidos, mas eles estão tentando dar uma mascarada nisso. Uma dessas coisas, que é um conhecimento popular aqui na Coreia, é que os prostíbulos eles não mais se anunciam como prostíbulos, mas que do lado de fora tem um cilindro giratório na entrada. Sabe aqueles de cabeleireiro? Não, é que normalmente é cabeleireiro. Aquele então. Se é um só, é um cabeleireiro. Se tem dois, um do lado do outro, é uma casa de prostituição, uma casa de massagem com um final feliz. Não é segredo. Não é segredo pra ninguém. Acontece. Tá começando a mudar aos pouquinhos, estão lutando contra a prostituição, estão tentando melhorar esses problemas relacionados a sexo. Já faz alguns poucos anos que existem propagandas de camisinha e de outros métodos anticoncepcionais na televisão. Ainda bem pouco. Ainda é raro, mas está começando a ter. Estão começando a falar sobre o assunto, mas ainda é uma coisa bem delicada. Então aqui na Coreia tem muitos problemas relacionados a isso, mas os coreanos fazem sexo sim, os jovens coreanos, eles são um pouco diferentes do resto da cultura do país, porque o país está se abrindo para o ocidente. Então se você está vindo para a Coreia achando que você está vindo para um convento e que ninguém transa, e que ninguém sai, e que ninguém bebe, que essas coisas não acontecem, não, está errado, acontecem. Só que é diferente do Brasil, porque a nossa visão sobre sexo
é muito diferente da visão que eles têm sobre o sexo. Isso é só mais uma diferença cultural. As pesquisas que a gente fez para falar aqui nesse vídeo vão se encontrar na descrição, então vocês vão poder acessar todos esses links para vocês terem mais informações sobre o assunto.